Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais uma série Compreendendo as Escrituras. Amém? O tema do nosso estudo hoje é significado de Reino dos Céus e Reino de Deus. Vamos ler duas referências, ok? Uma que está em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, e Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Leiamos então Mateus. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Notem, queridos, que tanto João Batista e também Jesus, eles pregam a mesma palavra. Nós vemos aqui essa expressão, reino dos céus, pela primeira vez, aqui em Mateus. E foi João Batista que a mencionou, ok? E interessante que João Batista fala reino dos céus e Jesus, reino de Deus. E a pergunta é, será que há diferença? João Batista está pregando uma coisa, Jesus está pregando outra. Há diferença em relação a essa expressão, reino dos céus e reino de Deus? Eu quero dizer para vocês que reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. Amém? São sinônimas, expressões sinônimas. Alguns autores usam reino dos céus e outros usam reino de Deus. Ok? Embora essas expressões sejam a mesma coisa, nós veremos que João Batista estava querendo dizer uma coisa, na verdade. E Jesus estava dizendo outra coisa diferente. Ok? Embora sejam expressões sinônimas, tanto o reino dos céus como o reino de Deus. Tá? Então, o que João Batista quis dizer quando ele disse que o reino dos céus está próximo? E o que Jesus também quis dizer em relação ao reino de Deus? Nós veremos, ok? A mensagem de cada um. Amém. Vamos então às respostas. Primeiro, João, ele estava se referindo ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ok? Em relação à vinda do Messias. Por revelação divina, João Batista sabia que Jesus, o Messias, já estava entre eles. E por isso ele então exortava o povo para que se arrependesse. Ele cria que os planos de Deus estavam se cumprindo, que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Então, esse era o caráter, o propósito da mensagem de João Batista. E a pregação de Jesus, embora fosse a mesma de João, só que sob uma ótica diferente, amados. Ok? Vejamos, Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17, vejamos o que a palavra de Deus diz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vejam que agora Jesus ele usa a mesma expressão de João Batista. Antes João Batista disse reino dos céus e Jesus, reino de Deus. Agora Jesus, então ele fala, né, que o reino dos céus está próximo. Então,
Na boca de Jesus, essa expressão tem um significado muito, muito forte. Não um significado de futuro, como se ainda fosse acontecer, né? Não dessa forma. Mas o significado da mensagem de Jesus é do presente. O reino dos céus já está entre nós. Amém? É o que Jesus quis dizer. Então, daí a necessidade das pessoas se arrependerem, porque o reino dos céus estava bem próximo, bem perto. Então, vejam que Jesus ele se refere a ele mesmo. O reino dos céus diz respeito à própria pessoa de Jesus, à sua presença. Então vejam que João Batista ele se referia ao cumprimento das profecias. Muitos profetas no Velho Testamento profetizaram, falaram sobre a vinda de Jesus. E a intenção de João Batista, então, era dizer que as profecias estavam se cumprindo. Ok? Agora, já Jesus, queridos, ele estava se referindo a ele próprio, né, como aquele que trouxe a manifestação do reino dos céus. E nós vemos também que mais tarde, Jesus ele orienta os seus discípulos a pregarem a mesma mensagem. Vamos ver? Mateus, capítulo 10, versículo 7. Mateus 10, 7. Aqui Jesus disse para os seus discípulos: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Então vejam que esta foi a pregação dos apóstolos de Jesus. Foi também a pregação dos seus discípulos. A igreja que surgiu em Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro em diante, também pregou sobre o reino dos céus e também sobre o arrependimento. Amém, queridos? Agora, uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês é que existe algumas versões da Bíblia que dizem que o reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de nós. Eu não sei se você já leu em outras versões da Bíblia, mas há, se referindo ao reino de Deus dentro de nós. O que nós entendemos com isso? O reino de Deus dentro de nós. Isso nos fala de que o reino de Deus é espiritual. Amém, meus amados? É espiritual, não é visível. O reino de Deus ou o reino dos céus é imperceptível aos olhos humanos. Glória a Deus. É algo silencioso que acontece dentro de nós. Uma transformação, uma metanoia, uma mudança que acontece no interior de cada pessoa. Uma mudança de vida que se manifesta no nosso coração. Amém? Vamos entender sobre o que é de fato o reino dos céus. O que é de fato o reino de Deus. E essa mudança, ela começa a se refletir na nossa conduta, no nosso comportamento. Aí, a palavra de Deus diz que há uma conversão. Amém? Somos transformados por dentro e essa transformação interior se manifesta no nosso exterior. É isso que acontece na vida de muita gente. Aqueles que roubavam não roubam mais. As pessoas que mentiam não mentem mais. As pessoas que matavam não matam mais. Há uma mudança no nosso interior. E nós chamamos isso de novo nascimento. Deus passa a governar as nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 20
e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Na versão aqui da minha Bíblia, NAA, aqui está escrito que o reino de Deus está entre vocês. Mas nas outras versões está, o reino de Deus está em vós, ou está dentro de vocês. Então vejam que essa referência aqui, que nós acabamos de ler, ela confirma o que eu acabei de falar para vocês. O reino de Deus é invisível, é silencioso, é imperceptível, é algo totalmente espiritual. E essa transformação acontece de maneira silenciosa nas pessoas. Um exemplo que eu dou para vocês é daquele ladrão. Aquele ladrão que estava lá, crucificado, e ele se arrependeu em seu coração. Jesus olhou para aquele ladrão e disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja que aconteceu algo no interior daquele ladrão. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele reconheceu Jesus como Senhor. E eu quero dizer para vocês que pouquíssimas pessoas perceberam isso. Essa transformação. As pessoas que estavam ali próximas à cruz, onde Jesus estava crucificado, e os ladrões também, ao lado de Jesus, poucas pessoas perceberam o que estava acontecendo no interior daquele homem. Então, é dessa maneira que o reino de Deus se manifesta. Amém? Eu quero dizer para vocês também, queridos, que Jesus, ele veio cumprir a agenda de Deus e não a agenda do homem. Jesus, ele veio para cumprir o propósito do Deus soberano, meus irmãos. E, de forma alguma, o propósito do homem. Foi por isso que os judeus, eles ficaram irados com Jesus. Os discípulos também não compreenderam de início a mensagem de Jesus. Não compreenderam. Os judeus esperavam um reino visível. Só que o caráter do reino de Deus, do reino dos céus, é espiritual. Amém? Esse é o caráter do reino dos céus. Os discípulos de Jesus imaginavam que ele iria libertá-los do Império Romano, porque naquela época Roma dominava praticamente o mundo inteiro. E eles então pensavam que Jesus seria o libertador do povo judeu. Sim, Jesus foi o libertador, mas espiritualmente, uma libertação interna nas vidas das pessoas. Foi isso que Jesus fez. Amém? Vamos confirmar o que eu estou falando? Leia em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, a palavra diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então vejam que, mesmo depois da ressurreição de Jesus, Jesus já estava aparecendo para os seus discípulos, eles ainda não compreendiam o significado do reino dos céus. Eles não haviam entendido ainda. Tanto que eles perguntaram para Jesus: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então eles estavam se referindo a um reino literal, físico, geográfico.
E Jesus ele veio justamente para implantar o reino espiritual em nossas vidas, a transformação, como eu expliquei há pouco. E Jesus aqui ele dá uma resposta muito interessante, né? Ele diz aqui que não cabia a eles conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Em outras palavras, queridos, Jesus estava querendo dizer que um reino físico, literal, vai acontecer no mundo. Será no milênio, quando literalmente Jesus reinará 1000 anos aqui na terra. Só que isso aí compete a Deus em relação a tempo e época. É a autoridade de Deus. Não cabe a nós ficar, né, aí fazendo contas. Não, Deus está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém, meus queridos? Agora, queridos, as marcas do reino dos céus, da mesma forma que elas foram mostradas através de Jesus, elas devem também se manifestar através de nós. Amém? Leia Mateus capítulo 11. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 5. A palavra de Deus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e ao pobre está sendo pregado o evangelho. Isto é reino dos céus, é reino de Deus. Foi o que Jesus fez. As pessoas viram a manifestação do reino de Deus através da vida de Jesus, das suas ações. Amém, queridos? Só que Jesus já subiu aos céus e Ele enviou o Espírito Santo. Hoje cabe à igreja manifestar o reino de Deus. Veja também Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 9. A palavra diz: curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Então veja a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Veja também Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 17 e 18. A palavra diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Então, queridos, cabe a mim e a você manifestar o reino dos céus, o reino de Deus. E para que façamos isso, nós precisamos de ser pessoas cheias do Espírito de Deus. Assim como Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, nós também, como igreja, podemos nos encher do Espírito. A própria palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Amém, queridos? Então, desde o ministério de Jesus, o reino dos céus já está inaugurado, meus queridos. Aleluia. E está entre nós, ou está dentro de nós. Somente crentes, queridos, verdadeiros, cumprem a palavra de Deus. Crentes que se separam, que se santificam de fato, são o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Aí as pessoas, ao verem o poder de Deus se manifestando através de nós, ao verem a intrepidez, a ousadia com que pregamos a palavra de Deus, as pessoas serão quebrantadas, se converterão e se voltarão realmente para Deus. Amém? Então, seja cheio da palavra de Deus. Se encha do Espírito de Deus e proclame a palavra do Senhor.
Ore pelos enfermos em nome de Jesus. Liberte os oprimidos no nome de Jesus. Se disponha, meu irmão, minha irmã, a fazer a vontade do Senhor, porque o reino de Deus está de fato entre nós. Amém? Que Deus abençoe a todos.